Isso. O Senhor confirmou. Deixa eu só achar aqui, irmãos. Lucas capítulo 18, no verso 9. Lucas 18, verso 9. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, e qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e é qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Até aqui. Amém. Amém. O Senhor me trouxe essa palavra, irmãos e irmãs, e Deus confirmou, assim, eu creio muito também nisso, a confirmação das coisas de Deus. Confirmou na oração, na boca da serva de Deus. Aqui o Senhor, Jesus, como sempre, o Senhor, qual que é a preocupação de Jesus? A preocupação de Jesus para comigo, para com todos nós que estamos aqui, é que nós tenhamos uma vida mais espiritual, mais de paz, uma vida sem conflitos, uma vida com maior ligação direta com Deus, uma maior comunhão. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você viva em paz, irmã. Não é uma vida em conflito. Deus não quer isso. Deus não coloca enfermidade nas pessoas para que as pessoas se humilhem, para que as pessoas venham atrás de Deus. Deus não precisa disso, irmãos. Deus não precisa de migalhas. Nós precisamos das migalhas que caem da mesa do Senhor. A palavra de Deus é clara nisso. Nós precisamos. Deus não precisa de migalha minha. Deus não precisa colocar uma enfermidade na minha vida para que eu me santifique para servir a Ele. Não tem sentido, irmãos. Não tem sentido isso. Deus é amor, misericórdia. E Jesus e Deus é um só. Não só numa pessoa. Não só em sentimento. E Jesus sempre, nós começarmos a imaginar e pensar, né? Jesus estava sempre rodeado de pessoas, com certeza. Sempre. E todo lugar que ele estava observando o comportamento das pessoas. E até hoje é assim. Você acha que o Senhor gosta de saber que você não cumprimenta a tua vizinha? Não cumprimenta, não frequenta lugares que algumas pessoas da família vão? Da inimizade em família? Vocês acham que o Senhor gosta disso? Não.
Ele quer que você seja uma pessoa que tenha trânsito. Por que Salomão, quando foi colocado como rei, o que ele pediu? Que ele queria sabedoria para quê? O que ele queria sabedoria? Para ficar rico? Não, ele já tinha um reinado. Ele queria sabedoria para entrar e sair no meio do povo. E é isso que o Senhor quer de nós, irmãos e irmãs. Que você tenha sabedoria para você entrar e sair no meio da tua família, no meio dos amigos, vizinhança. O Senhor não gosta disso. Tem crente que não conversa com o vizinho, irmão, não cumprimenta o vizinho. Tem discussão, inimizade entre vizinhos. E às vezes os dois, cada um é de uma igreja, né? Um é da congregação, o outro da assembleia, outro de outra igreja, batista, presbiteriana, e não se gosta. Mas todo mundo diz que é cristão. Que bonito, né? Então o Senhor, ele estava sempre contando uma parábola. Parábola é uma história, né? Bem contada, é uma comparação. Parábola é uma história que traz a comparação entre dois fatos. Geralmente traz comparação do que é o certo e do que é o errado, né? Olha, eu estou te mostrando esse comportamento, mas o que você tem que fazer é esse comportamento, tá? Uma parábola ali. E aqui não foi um acontecimento, irmãos. Muitas pessoas falam, foi lá, aconteceu, Jesus estava lá no templo e foi lá um fariseu, um publicano orar. Não, isso aqui é uma parábola. Jesus contou isso aqui para eles e disse esta parábola, ó. A uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. O Senhor Jesus estava ali com os discípulos, né? Apóstolos, e ele percebia entre eles que um não gostava do outro, um se achava melhor que o outro, um era mais arrogante, cheio de si. Isso aí são personalidades do ser humano. Mas não pode persistir. Eu não posso dizer e bater no peito, eu nasci assim, né? E vou morrer assim. Não pode falar isso. Quando o Senhor Jesus entra, através do seu Espírito Santo que está aqui na terra, coordenando todos nós, tem que haver transformação, irmãos e irmãs. Se não houve transformação, não adianta bater no peito e falar, eu sou assim, tem que me tolerar assim. Quando eu casei, você já me conhecia. Quando começamos a namorar, eu era assim, por que você não desistiu antes? Tem gente que fala isso, bate no peito e acha que tem que ser assim. O Espírito Santo não está aí. Então, o Senhor observava aqui, irmãos, uns que confiavam em si mesmos. Quem que confia em si mesmo? Os arrogantes, os egoístas. O egoísta, ele tem um pouco de arrogância, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Eu sou justo. Sou justo. E olha, o outro que está do lado fala, esse é pecador, adúltera. Sabe, irmãos, aponta o dedo? Adúltera. Aquele lá vai para o inferno, ele é homossexual, ela é prostituta, vai para o inferno. Em que momento da Bíblia Sagrada o Senhor Jesus apontou o dedo para alguém e falou, esse vai para o inferno? Não há isso na história do cristianismo. O Senhor Jesus trouxeram a ele uma mulher prostituta, querendo apedrejar, pelos costumes da lei judaica. Apedrejar a mulher, porque ela foi pega no adultério, só trouxeram ela, não trouxeram o marido dela, o homem com que ela adulterou, só trouxeram ela para apedrejar. E o Senhor Jesus condenou ela? Não, ele falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Pode, eu autorizo vocês, mata ela, atira a pedra, mas só o primeiro não pode ter pecado. Foi tudo embora. Então o Senhor Jesus, ele não aponta dedo. Então ele estava aqui observando. Irmãos, é como uma mãe que tem filhos pequenos todos, ela sabe comportamento. Às vezes mais que às vezes a mãe, né, pode ser o contrário também, a gente fala mãe, mas pode ser o contrário. Às vezes a mãe é a mulher que trabalha mais e o pai fica mais com os filhos. Ou pode ser a mãe que fica mais em casa cuidando dos filhos e o pai trabalha mais. Então a mãe, aquele que fica mais tempo junto,
é o que vai perceber o perfil de cada um dos filhos. A mãe sabe, aquele lá é difícil, toma o brinquedo do outro, empurra e chora para falar que foi o outro. É assim. Então, o Senhor Jesus andava ali rodeado, os apóstolos, os discípulos, então ele queria melhorar a vida deles espiritual. Ele queria falar com eles para que eles pudessem ter um perfil cristão, para que eles pudessem ter a vida eterna. Então, o Senhor estava sempre falando, sempre ensinando. E por que que vem as palavras, irmãos? Para nos ensinar, para te ensinar, irmã, para você deixar de ser egoísta, arrogante, prepotente, entendeu? E ser uma mulher humilde de coração. Porque, irmãos, a humildade não está ligado a dinheiro. A humildade não está ligado à riqueza. Porque tem pessoas que são pobres e são arrogantes. Pessoas que são pobres são gente ruim. E às vezes o outro é rico, é um coração bom. E tem o rico, é personalidade, não está ligado à situação financeira. E o Senhor observava eles, e aí o Senhor precisava corrigi-los, ensiná-los, porque ele iria partir. Então ele falou uma parábola para eles, né? A essa parábola. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu era uma religião judaica, rígida nos costumes, rígida, seguia detalhes, eles seguem detalhes, irmãos, até determinado dia, tudo está fazendo para orar, tudo. E o publicano era um funcionário público, cobrador de impostos, eles não eram muito aceitos pela sociedade. Tem o caso lá do Zaqueu publicano, que não foi muito bem aceito também. Os publicanos não eram muito bem aceitos, eles eram muito criticados, porque eles cobravam impostos, chamavam eles de corruptos, porque achavam que eles pegavam o dinheiro, não passavam o dinheiro para Roma, para o Império Romano totalmente, pegava ele para eles, escondia um pouco. Então, eles eram tratados assim como se fossem pessoas não muito bem aceitas. Então, aqui ele fala: 2 homens subiram ao templo a orar, o fariseu e o outro publicano. E o fariseu, em vez de fazer a oraçãozinha dele ali, a Deus, ele começou em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. Começando a falar dele, né? Deus, graças eu te dou. Ele começou a fala assim: Deus maravilhoso. Ele já começou a falar dele: Deus, graças eu te dou graça, viu, Deus? Porque não sou como os demais homens. Olha aí, irmão, já começou a colocar ele no lugarzinho mais alto. Eu não sou como esses demais aí, ó. Porque não sou como os demais homens roubadores, acusando o publicano, roubadores, injustos, adúlteros. Nem como esse publicano, já começou a jogar tudo que era defeito, coisa ruim. Eu sou puro, sou um homem de Deus. Olha o fariseu, eu sou um homem de Deus, orando em pé, falando com Deus: ó Deus, graças eu te dou, olha Deus, eu sou diferente. Eu não sou como esses aí, ó, roubadores, adúlteros, homens injustos, faziam mal para todo mundo. Eu sou santo, eu sigo tudo. Irmãos, irmãs, essa arrogância espiritual é das piores que tem. Tem pessoas que têm uma arrogância espiritual, se julga mais crentão, chega num ambiente que se julga mais crentão e olha com um olhar de julgamento para as pessoas, observando se está com a roupa a saia abaixo do joelho, se está com o cabelo à medida do cabelo, fica olhando tudo, olhando tudo. Eu sou santo, eu sou santa, Senhor, olha essas aí. Irmãos, Jesus estava ali para ensinar eles. E a palavra veio hoje aqui para nós, para me ensinar, para te ensinar, para nós não deixarmos a arrogância subir na cabeça e nos acharmos diferentes das pessoas, porque nós podemos achar, irmãos, que aquele lá, ele não é crente, ele não vai para o inferno. Como assim? Que lugar que eu estou me colocando? Lugar de Deus? E foi falando, nem ainda como esse publicano: eu jejuo 2 vezes na semana,
dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele já começou a se justificar e falar que ele era o bom, né? Ele dava o dízimo. Olha que homem, né? Seguia tudo certinho. Eu dou dízimo, Senhor. Eu vou jejum 2 vezes na semana. Irmãos, e o outro coitadinho lá, né? Olha a parábola que o Senhor... E por que o Senhor estava falando isso, o Senhor Jesus? Porque ele queria que os discípulos começassem a ter uma vida de um verdadeiro cristão, sem julgamentos, sem prepotência, sem arrogância. E por que a palavra veio hoje? Porque a palavra quer me ensinar, quer ensinar você, quer você lidar no teu dia a dia, na tua casa, com a família, com as pessoas. Seja humilde. Você só tem a ganhar com isso. E ele foi falando, aí publicano, porém, aí o Senhor disse, publicano, porém, estando em pé de longe, bem de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Você tem vergonha, né, de orar a Deus. Ah, Senhor, eu sou tão pecador, eu não mereço, né? Não mereço que o Senhor nem escute a minha oração. Eu não tenho esse merecimento, Senhor. Eu não mereço Cristo ter morrido na cruz para salvar minha alma. Eu não tenho valor algum. Eu sou um homem fraco, eu sou uma mulher fraca, eu sou errante, eu sou pecadora. E bateu no peito, né, irmãos? Tem misericórdia de mim. Sou um pecador. O Senhor Jesus, por sabedoria, irmãos, e só ele tinha. Ele foi colocando ali aquela parábola. Que gostoso se a gente pudesse imaginar, né? Como que ficaram aquelas pessoas que estavam ouvindo caladas, fazendo uma autocorreção. Você está ouvindo essa palavra aqui? Talvez você queria ouvir uma palavra hoje de profética na tua vida, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmã, Deus tem muita coisa boa para fazer na tua vida. Mas a tua conduta, para que tudo isso aconteça, para que o Senhor escute a tua oração e te dê vitórias na tua vida, dê libertações, que entre na tua casa, que cura as enfermidades. Precisa haver um renovo e você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Cristo, uma parábola dita por Senhor Jesus Cristo, orientando você a como se posicionar diante de Deus, diante da sociedade, nas suas orações, e como orar a Deus, apresentando-se, Senhor, eu não mereço que tu faças obras na minha vida, mas eu creio, Senhor, como eu necessito, o Senhor está me olhando como uma filha necessitada, como um filho necessitado que está precisando de uma obra. É assim que Deus fará na tua vida. Primeiramente, tem que haver uma transformação para que o Senhor possa olhar você, irmã, e não ser olhada como um fariseu, mas ser olhada por Deus e por Cristo Jesus como uma publicana, uma mulher sofredora, uma mulher batalhadora, um homem batalhador, que talvez possa ser tratado, olhado pelas pessoas sem valor, mas para Cristo tem valor na tua vida. E a partir desse momento ele começa a te enxergar. Olha aqui a comparação que ele faz. Digo-vos, porém, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Descer justificado. Quem que justifica alguém? Quem te justifica? Você veio ouvir a palavra aqui hoje, irmãos. Tem aqui 36 irmãos aqui, mas tem mais 120 pessoas, umas 150 pessoas, 160 pessoas ouvindo essa palavra aqui agora. Para que serve na tua vida a justificação? Que diferença fará na tua vida hoje que você veio ouvir essa palavra? Você sair daqui justificada. E quem que justifica alguém? É o pregador? Não é.
É o Senhor Jesus que te justifica. Então você veio hoje aqui para ouvir a palavra e você está se sentindo diante de Deus. Fala, Senhor, eu não sou nada. Eu sou uma pecadora. Eu erro constantemente. Mas eu creio, Senhor, que a tua palavra está me corrigindo. E se você tiver essa humildade no teu coração, a palavra te justifica. E é o Senhor Jesus que te justifica. E Ele te coloca dentro de você a fé no teu coração. Porque hoje Ele ouve a tua oração. Porque a oração aqui que foi ouvida, irmãos, não foi a do fariseu, mas foi a oração do publicano. Então que na tua vida hoje, por esta palavra, o sentimento que tem que habitar no teu coração é esse sentimento de humilhação diante de Deus. Senhor, eu quero ser como publicano. Quando você se deparar na tua vida cotidiana, no teu dia a dia, nas tuas orações, na hora que você entra no culto, irmã, na hora que você está orando, na tua casa, no comportamento, no teu dia a dia, quando você vai fazer a tua oração a Deus, pensa naquele momento, Senhor, nesse exato momento, como que eu estou? Eu estou como fariseu ou estou como publicano? Se você estiver como fariseu, peça perdão para o Senhor. Senhor, permita que eu seja como publicano, que eu possa me humilhar, que eu possa ser, nesse momento, aceitar que eu sou uma mulher, um homem pecador, que eu tenho que pedir o meu perdão constantemente para Cristo me aceitar. E você pode ter certeza que as tuas orações, os teus pedidos serão alcançados pela misericórdia de Deus. Irmãos, não precisa, aqui como pregador da palavra de Deus, eu não preciso ficar aqui falando, profetizando para a Irmandade aqui, com sinceridade espiritual. Eu não preciso ficar falando aqui, irmã, você está ouvindo essa palavra, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Não preciso, irmã. Sabe por quê? Quem vai fazer uma grande obra na tua vida é a tua mudança. Se você se posicionar na tua vida com humildade, humilhação diante de Deus e falar, Senhor, eu não sou nada, mas eu preciso que o Senhor entre na minha casa. Senhor, eu não sou nada, mas eu preciso que o Senhor entre no meu trabalho. Senhor, eu não sou nada, mas eu preciso que o Senhor abra uma porta de trabalho. Senhor, eu não sou nada, mas eu preciso, Senhor, que o dom da cura entre na minha casa. O espírito da enfermidade vai embora. Senhor, eu não sou nada, mas eu quero que o Senhor entre com paz no meu lar, nos meus filhos, na minha casa, no meu esposo, na minha vida. Eu preciso de transformação, irmã. É isso. É o Cristo Jesus. Não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus que entra aí, porque você se enquadrou nela diante de Deus. E você se enquadrando nela, o Senhor disse pela sua palavra que nós veríamos obras maiores do que aquela que ele fez. Então, que haja fé no teu coração, que haja transformação no teu coração, que entre esse comportamento aqui de um homem que se humilha. É um homem errante? É um homem errante. Pecador? É pecador. Mas tem a humildade de bater no peito e falar, Senhor Jesus, Senhor Deus, eu sou um pecador, eu sou errante, tenho fraquezas, eu tenho uma personalidade difícil, tem hora que eu não aguento, eu falo, abro a boca e falo, mas eu me humilho, peço perdão, porque eu não sou nada. E o que o Senhor fez com ele, aqui disse, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer se exalta será humilhado, qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Qual que é a tua exaltação? O que você está querendo de exaltação de Deus? Irmãos, nós não podemos ter como base da nossa vida espiritual os bens materiais, a melhora da vida, tudo, colocar assim. Não. O nosso comportamento espiritual, a tua escolha, se você vai atuar como um publicano ou você vai agir como um fariseu. Essa tua escolha levará você a alcançar a justificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E as coisas a fé que aumentará no teu coração, que você vai alcançar aqui, muito mais você ser justificada diante de Deus para herdar a vida eterna. Guarda essa palavra no teu coração. Tenha esse comportamento aqui, como um publicano. Jesus usou o exemplo do publicano para ensinar os discípulos e os apóstolos que estavam ao lado dele. E que você, irmã, está ouvindo essa palavra, que o teu comportamento
a partir de hoje, diante de Deus, sem arrogância, sem prepotência, sem egoísmo, mas com comportamento de humildade, comportamento espiritual, de humilhação às vezes. Tem hora que nós temos que dar um passo atrás. Esse teu comportamento vai fazer com que Cristo te coloque como exemplo para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, no teu trabalho. O publicano foi tratado por Jesus. O publicano foi usado como exemplo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E que você seja, a partir de hoje, tudo que Deus fará na tua vida, seja um exemplo a tua vida para a vida daqueles que estão te enxergando. E que esta palavra tenha um fundamento muito grande na tua vida. Que nunca seja como o fariseu. Não olhe ninguém, não aponte o dedo para as pessoas. O fariseu, na oração dele, foi pior ainda, irmãos. Ao invés de, se tivesse falado com alguém, olha, tinha errado, né? Falado com alguém, você viu fulano lá? Ele é roubador, ele é injusto, é isso, aquilo. Já é péssimo. Você imagina você pegar os defeitos das pessoas, erros das pessoas, invenções que fazem das pessoas e falar isso para Deus. Ele acusou diante de Deus aquele coitado do publicano que estava em pé lá com vergonha de olhar para cima. E que você hoje está com vergonha de algumas coisas que aconteceu na tua vida. Chateada, triste, desanimada. Tantas coisas que vem acontecendo. Não tem coragem muitas vezes nem de olhar. Nem orar para cima, olhar para Deus com liberdade. Vai na igreja até com vergonha, senta lá atrás e vai embora logo. Mas que hoje a palavra te alcançou, porque o Senhor se agradou de você. Receba esta palavra e saia justificada diante de Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Quem sentir de orar é só levantar a mão.